Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do plano de estudo tutorado de língua portuguesa do primeiro ano do ensino médio, volume 3, de 2021, semana 5. Vamos lá? Pessoal, então aqui na semana 5 do PET 3, nós vamos falar sobre esse gênero textual aqui, ó, o relato de viagem, que é um gênero narrativo não ficcional, porque ele é baseado em fatos reais, em que o autor, de modo subjetivo, ou seja, colocando ele bastante a sua visão pessoal, os seus sentimentos, as suas emoções e sensações sobre aqueles fatos, sobre aquilo que ele está contando. Esse autor relata episódios significativos de uma viagem realizada. Nos relatos de viagem, ainda se descrevem os lugares e as situações vividas de maneira particular. Então, vamos às atividades. Primeiramente, vocês vão fazer a leitura desse texto aqui, ó, desse relato de viagem. Como é ser uma viajante negra, relato e reflexões de Tainá Santos. Então, você vai fazer a leitura desse texto e aí nós vamos responder as perguntas. Número 1. O relato de viagem faz parte do gênero narrativo. Tendo em vista essa afirmativa, é correto afirmar que, como no gênero conto, existe nele a presença de um conflito? Justifique sua resposta. Então, eu coloquei que sim, pois, embora seja um texto não ficcional, pautado em ocorrências reais, existe um fato que desencadeia o restante da história, um acontecimento que quebra a tranquilidade inicial, dando início aos fatos seguintes. No caso do relato de Tainá Santos, por exemplo, o conflito é quando ela decide aceitar um trampo, um trabalho, em um país desconhecido, que é Malta, cujas línguas ela nem conhecia. A partir daí, ela começa sua viagem de aventura, descoberta e aprendizado. Então, normalmente, no relato de viagem, o conflito vai ser aquilo que motivou aquele passeio, aquela viagem. Então, é o momento que quebra a tranquilidade da situação inicial e desencadeia o restante do relato, que é o desenvolvimento da viagem, né? Então, a gente pode dizer que em um relato de viagem, o conflito é o momento em que o autor explica qual foi a motivação, o porquê que aquela viagem ocorreu. Número 2. Observe as formas verbais presentes no relato de viagem em análise. Letra A. No texto, a maior parte dos verbos está empregada na primeira pessoa do singular, ou seja, eu. Levante hipóteses porque isso acontece. Isso ocorre porque o relato de viagem é narrado em primeira pessoa, ou seja, é a própria pessoa que vivenciou os fatos que está contando o que aconteceu. Tudo é narrado a partir da perspectiva desse que pode ser chamado de narrador-personagem. Letra B. As ações e os fatos apresentados no relato lido localizam majoritariamente em qual momento do tempo? Justifique sua resposta com base em exemplos do texto. Os fatos localizam-se no passado, como podemos observar através dos verbos no pretérito presentes ao longo de todo o texto, como nos trechos conheci pessoas que me ajudaram e dificultaram esse rolezão e aprendi com todas. E andei de ônibus, trem, Boeing, etc. E até descalça quando meu chinelo quebrou, indo a pé de Popeye Village para Milherra, em Malta. Letra C. Releia o fragmento a seguir. Fiquei desconfortável muitas vezes, mas não quando era chamada de irmã, ou quando alguém perguntava em francês de qual país do continente africano eu era. Porque as formas verbais foram empregadas ora no pretérito perfeito,
ora no pretérito imperfeito do indicativo? É o seguinte, o pretérito perfeito, fiquei, foi usado para marcar um acontecimento que se sucedeu e teve fim no passado, não se prolongando. Já o pretérito imperfeito aparece quando a intenção é relatar fatos que se sucederam no passado de forma repetida, constante, como em perguntava, ou para expressar uma condição permanente, como no verbo era. Questão 3. Ao ler o relato de Tainá Santos, é muito provável que tenha tido a impressão de estar conversando com ela. Por que isso acontece? Exemplifique com trechos do próprio texto. É porque a locutora faz perguntas sobre o conteúdo de seu relato e logo em seguida ela mesma responde, como se estivesse tentando antecipar possíveis dúvidas do leitor. De modo que, em certos trechos, parece que existe um diálogo entre a autora e público, como nos trechos. Conseguiu um trampo em Malta, que, onde fica, é um país entre a Itália e a Tunísia. O trabalho, um local que oferecia aulas de meditação e yoga. Além disso, ela utiliza variantes mais informais, mais coloquiais, como forma de criar uma proximidade, uma familiaridade com quem lê, como nos trechos. Consegui um trampo em Malta. Conheci pessoas que dificultaram esse rolezão. Não tinha dinheiro para continuar viajando. Questão 4. Qual é o objetivo do relato de viagem? É a letra A. Propor reflexões, explicar, orientar, opinar, influenciar o imaginário coletivo, sempre com base em um episódio de viagem. Então é isso, pessoal. Essa foi a correção da semana 5 do PET 3. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo se vocês puderem para me ajudar e continuem aqui comigo para as próximas correções. Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!